Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e Dave Smith. É muito bom estar com você aqui hoje para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Eu não tinha pensado em ler o versículo 27 do capítulo 8 de Daniel. E fala de Daniel estar doente, mas acredito que o Senhor queria que lêssemos, e foi o que fizemos. E eu sinto que, orando pelos enfermos ontem no programa, creio que foi isso, ou no dia anterior, não lembro, que algumas pessoas foram curadas pelo poder de Deus. Eu creio nisso. Lendo do capítulo 9, Lauren, do versículo 1 de Daniel, por favor. No ano 1º de Dario, filho de Azuero, da nação dos Medas, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Essa visão veio um ano depois daquela de Daniel, capítulo 8. A glória única desse capítulo e dessa profecia é que isso falou do tempo da aparição do Messias e o ano de sua crucificação. Este capítulo vai dar detalhes da terceira visão de Daniel, as 70 semanas de anos, 490 anos, e sua aplicação para Israel, que vamos falar disso neste capítulo. O Senhor vai mostrar ao grande profeta, vai mostrá-lo algumas coisas impressionantes. E primeiramente vai mostrá-lo da época que eles têm que sair do Império Medo-Persa e voltar para Jerusalém. E então ele vai mostrar para Daniel a época da vinda de Cristo e sua crucificação. Estamos falando de algo fenomenal. Senhoras e senhores, o Senhor ainda governa o que acontece com os homens. Ele ainda governa. Ele comanda o que acontece neste planeta. Tudo o que acontece aqui. E, como já falamos no passado, ele tem estações. E eu creio que existem estações que Deus faz certas coisas. E aí para. E ele não faz mais isso. Não que ele pare por completo, mas não faz muita coisa. Até uma outra estação. Vocês concordam comigo ou discordam a respeito da maneira que Deus trabalha e por aí vai? Swaggart, você acha, porque falamos de estações diferentes quando Deus se move de maneiras específicas, mas será que a fé da igreja e a condição espiritual da igreja tem alguma coisa a ver com o mover de Deus ou não? Você acha? Eu acho que tem a ver sim, viu? Falamos até de cura. Será que é porque a igreja, doutrinamente falando, não está alinhada com o que deve ser de acordo com a Bíblia e não está caminhando com o Senhor da maneira apropriada? E como resultado disso, Deus não é capaz de fazer certas coisas. Isso é possível? Eu creio que sim. Quando Israel, vamos usá-los como exemplo, Israel se desviava e então coisas ruins aconteciam. E quando eles oravam, vamos dizer assim, coisas boas aconteciam. E acho que com certeza tem sim uma influência. Não posso te dizer quanto, mas eu creio que às vezes a igreja está em um estado muito ruim e atrapalha o Senhor quando ele quer fazer algumas coisas. É o que você está pensando? Sim, é o que eu estou pensando. E pode ser uma combinação das duas coisas. Quando Deus não faz as coisas em estações como o John mencionou e discutimos, é possível que tenha a ver também com a condição espiritual da igreja, não é? Você mencionou que a cura cessou em um certo momento, mas a doutrina da igreja não era meio ruim nos anos 80? Eu ia falar disso em outro programa e a ocasião não apareceu. Mas como observação, eu sinto que o que aconteceu nos anos 80 com o movimento evangélico que começou a crescer teve uma outra característica, não é mesmo? Vemos mais um foco
nos dons do que naquele que carregava os dons. Então, as pessoas começaram a aparecer e não estavam interessadas em Deus e na sua presença, mas sim nos sinais, o que eu posso ganhar com esses milagres, que ficaram mais importantes do que aquele que operava os milagres. E isso impactou a igreja grandemente e pode mesmo ser uma combinação de várias coisas. Mas se tirarmos os olhos de Cristo e Ele crucificado, que é a mensagem que Deus te deu, irmão Swagger, e o que temos aproveitado agora, eu creio que é o que eu chamo de começo da reforma, que começou há centenas de anos atrás. É a culminação daquilo que precisávamos retornar, que foi o que Paulo pregou. Enfatizando Cristo e Ele crucificado, Ele nos deu o objeto correto de fé, colocando a igreja na fundação correta. E com a fundação estabelecida, outras coisas podem ser construídas. Se eu for curado ou não, não é sucesso para mim. A minha fé naquilo que Ele fez na cruz tem muito mais valor para mim quando vou acabar a minha corrida. Certo que uma cura vai permitir que eu viva mais anos na terra, mas a realidade é que a fé do corpo de Cristo no geral enfraqueceu nos últimos 10, 20 anos. Quando olhamos para a última descrição da igreja que o Senhor deu no livro de Apocalipse, a igreja da Laodiceia encontra Cristo do lado de fora, batendo na porta e dizendo: se alguém abrir, eu vou entrar, cear com ele comigo, e etc. Isso nos diz claramente que o Senhor não pode fazer algumas coisas que Ele quer, por causa da condição espiritual da igreja. E isso é uma figura que não é muito agradável. Quando você está morno, eu prefiro que você esteja frio ou quente, mas se estiver morno, vou vomitar da minha boca. A igreja agora não está em uma posição boa, vamos falar a verdade. Não gosto de falar algo assim negativo, como estou falando, mas fato é fato e verdade é verdade. Está em uma condição terrível. E essa passagem em Apocalipse nos diz que está em uma condição terrível. Eu estou na porta e bato. Começa com Cristo no meio do candelabro, que representa a igreja, mas acaba com Ele do lado de fora, batendo na porta, tentando entrar. Vocês veem dessa maneira? Eu quero adicionar outro pensamento, é um pouco diferente, mas a condição da igreja é pobre e sabemos disso, podemos olhar e ver que espiritualmente falando somos o que foi profetizado, a igreja da Laodiceia. Mas também existe o sentido de que Deus não se move apenas quando as pessoas têm fé. Às vezes o povo de Deus fica desesperado e eles criam situações e o clamor deles chega até Deus e faz com que ele se mova. Vemos isso no ciclo de Israel, especialmente na época dos juízes. Vemos a libertação e depois vemos o povo se desviar um pouco, ou às vezes eles desviam rapidamente. E sugiro também que, juntamente com a fé apropriada, como devemos ter, buscando a Deus, mas existe também o sentido de que Deus se move quando o povo está desesperado, quando clamamos não na perfeição, mas na direção dele. E talvez estamos seguindo esse caminho também, porque esses eventos que vemos acontecer não vão melhorar. De acordo com as Escrituras, tempos trabalhosos virão e por aí vai. A igreja da Laodiceia, isso não vai acabar. Então, enquanto ficamos mais desesperados pelo mover de Deus, talvez nossa fé fica afiada para tocá-lo e tudo que ele pode nos oferecer. Talvez possamos falar sobre isso. Bem, olha, não tem como forçar a Deus. Você mencionou há um instante atrás a respeito de algumas pessoas conectadas com esse ministério que faleceram, que era uma grande bênção para a obra de Deus. E não foi bom perdê-los, mas eu não sei o que mais poderíamos ter feito. Entendeu? Exatamente, exatamente. O Senhor vê a eternidade para os santos. E o que vai trazer mais glória para Ele, em cada situação na vida das pessoas, Ele curando as pessoas ou não, se Ele prolongar a cura ou não,
ele vai fazer aquilo que traz mais glória para ele. Certo, mas a condição da igreja, como o Dr. Gray falou, talvez foi você que falou, não sei, a condição da igreja tem um papel muito importante no que Deus faz. Temos que nos lembrar disso. E eu ainda acredito que se 2 ou mais estiverem reunidos no nome de Jesus, Jesus estará no nosso meio e por aí vai. Lauren, pode ler o versículo 2. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Os 70 anos não tem nada a ver com as 70 semanas de anos que Daniel vai ver em sua visão na segunda parte do capítulo. O cumprimento desses versículos não vieram através de visões, mas das Escrituras que Deus deu a Jeremias. Daniel leu a profecia e a visão que Jeremias recebeu e estudou essa profecia. Ele entendeu o número de anos do exílio, a informação de 70 anos de cativeiro, seguido de uma restauração. Está escrita em Jeremias, no capítulo 25, versículos 11 e 12, por aí vai. Israel tinha passado 70 anos sem guardar o sábado, porque todo o 7º ano a terra tinha que descansar, não é? Não estou certo? Sim, ela não tinha que ser arada. E deu em 70 anos, e Deus recolheu os seus sábados. Por 70 anos, Israel estava no cativeiro, então a terra teve descanso naquele tempo. Eu estou tentando lembrar em que versículo era em Levítico, mas Deus disse que se não obedecessem, a terra ia vomitá-los para fora. O mesmo contexto é usado no livro de Apocalipse, que falamos antes, que antes do intervalo você falou da igreja da Laodiceia. E o Senhor disse, eu vou vomitar você da minha boca, porque você não está nem quente e nem frio. E é o mesmo conceito. Quando você olha para a terra e o que ela representa, e tem uma grande representação, não vou nem falar agora do futuro de Israel, mas somos uma planta do Senhor, somos a terra dele. E se não entendermos o sábado, que ele é o sábado da mesma maneira, ele não vai poder continuar nos deixando persistir nos seus caminhos, ou nele, vamos dizer assim. Agora, você não está dizendo que o Senhor quer que guardemos o sábado. Não tem nada a ver com o sábado no que diz respeito ao símbolo do dia ou o descanso da terra, que tinha a ver com a colheita. Mas a ideia do sábado, se encararmos no contexto certo, tem a ver com descanso. A terra não ser arada tinha a ver com descanso, e o sábado para Israel era para descansar. A ideia da gente em Cristo é que ele é o nosso sábado e temos que descansar nele. Mas se não fazemos isso e desobedecemos esse descanso, no sentido de ignorar aquilo que temos que fazer para receber o descanso, ele vai nos vomitar. Estou tentando mostrar aqui o conceito de Israel pagar suas dívidas pelos sábados que deviam a Deus. Da mesma maneira, o Senhor vai nos vomitar da boca dele, como você falou. O Senhor está à porta e batendo para que a igreja volte para dentro. E ele disse, se algum homem deixar ele entrar, não a igreja, mas se deixarmos ele entrar, ele vai cear conosco. Certo, e creio que é importante notar que Israel se tornou alguém que quebrou a lei, não só através de não guardar o sábado no sentido da terra, mas através da idolatria também. O Senhor suportou muitas coisas nos últimos anos, incredulidade, murmuração e às vezes o povo sofrendo. Mas o quebrar da aliança, e ele diz em Jeremias 31, que eles tinham quebrado, foi profetizado em Deuteronômio até quando deu a segunda lei que veio. Ele disse, você não vai guardá-la. E a ira de Deus veio sobre Israel, porque eles quebraram a aliança, que é Deuteronômio 28, as bênçãos e as maldições. Se você quebrar a aliança, as maldições virão. E alguns rabinos acreditam, alguns ainda pregam e ensinam isso, e o John tem que me ajudar aqui, mas essa ideia de que Israel ainda está vivendo a ira de Deus por quebrar a aliança. E é importante notar que mesmo Israel tendo voltado para a terra, que essa aliança que eles quebraram, enquanto Deus ainda olhava para ela,
não foi invocada em Oséias, e Deus disse: Lo-ame, você já não é mais o meu povo, que é uma declaração de divórcio. Deus se divorciou do seu povo, mas houve a promessa de uma nova aliança. Israel, voltando, não estabeleceu a nova aliança. Lembre-se que quando a primeira aliança foi quebrada e os babilônios tomaram Jerusalém, houve um tempo onde a arca desapareceu. Mas antes que desaparecesse, Ezequiel, no cativeiro, viu o Espírito de Deus saindo e indo embora. Ele saiu do templo, saiu do tabernáculo, que indicava a presença de Deus. A presença de Deus ficava acima do propiciatório na Arca da Aliança. Agora, a Arca da Aliança nunca foi recuperada. O Espírito de Deus nunca voltou. Então eu pergunto para vocês, vocês acham que no período da grande tribulação, que ele vai permitir que Israel encontre a arca? Olha o que eu acho. A nova aliança que foi profetizada foi especial no sentido que indicava que Deus mudaria a aliança. Jeremias 31, do 31 ao 34. Olha, eu vou fazer uma nova aliança. E por 400 anos foi o que ele fez. Sim, mas como ele fez isso? Isso é lindo. 400 anos antes de Cristo, não existe mais voz profética. Lembre-se que a voz profética era para reforçar. Os profetas reforçavam a aliança. E Deus não os enviou porque a primeira acabou. Já tinha ido embora. Deus estava olhando para a nova. E o último profeta da nova aliança apresenta ao mundo para a nova aliança. Quem é esse? João. E Jesus disse que João foi o último profeta da antiga aliança. E quando ele então diz: Eis o Cordeiro de Deus, ele apresenta a promessa escatológica da segunda aliança. A segunda aliança de Israel está ali. E ele diz: arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado, está quase aqui. E eles rejeitaram, crucificaram o seu Messias, mas ele vai para o céu e envia o Espírito Santo, que agora estabelece o seu reino no coração daqueles que acreditam no dia de Pentecoste, para a salvação, santificação e serviço. A marca da nova aliança é a presença de Deus e a presença do Espírito de Deus, não restaurados mais no templo, mas agora no corpo das pessoas que acreditam. O dia de Pentecoste foi a restauração, ou o cumprimento escatológico da nova aliança, aonde Deus, depois de pagar por aquilo no Calvário, instituiu no dia de Pentecoste. E mesmo não podendo provar, é interessante que o dia de Pentecoste é o mesmo dia quando a antiga aliança foi estabelecida. Não é como é? A antiga aliança foi estabelecida, a lei que veio, que é o estabelecimento da antiga aliança, a primeira aliança, que quebraram, que Deus ainda, de certa maneira, pune Israel por isso. Sua casa está desolada e tal. Aquilo foi substituído com a segunda aliança no dia de Pentecoste, que foi o dia exato que a primeira foi dada. Você vê que existe uma Páscoa, mas o Cordeiro da Páscoa, vemos que Cristo foi morto. Temos os primeiros frutos, mas na festa de primeiros frutos, você está falando da primeira aliança que Deus deu para Moisés? Exatamente, a de Moisés. Muitos acreditam, e é difícil provar, mas pode ser, que foi no mesmo dia da festa de Pentecoste. Certo, porque falamos que quando a lei foi dada, 3.000 morreram, mas quando a nova lei foi dada, 3.000 foram salvos. E os dias podem muito bem ser o dia, exatamente o mesmo dia, exatamente assim. Nessa ordem, Jesus morre na Páscoa, ele ressuscita na festa de primeiros frutos, e a nova aliança que ele veio instalar acontece no mesmo dia da antiga aliança, que agora é a velha aliança e está indo embora. Então temos uma transição. Mas só disse isso para confirmar que a marca da nova aliança é o Espírito de Deus, que agora habita em nós,
como resultado do que Cristo fez no Calvário. E vai nos ajudar a viver essa experiência cristã. Quando olharmos para Israel nesse período, vai experimentar a ira de Deus porque abandonaram e quebraram a primeira aliança. Mas o plano de restauração de Deus para Israel começou como a promessa escatológica do renovo de Israel começou no dia do Pentecoste. Essa é a nova aliança. Olha, o profeta que especificou ou que terminou a antiga aliança, introduziu a nova aliança, que foi João Batista, certo? A Bíblia diz que a lei foi até João, em 2 lugares. E houve um período de transição através do ministério de Jesus, que a lei não estava completa até Jesus dizer que estava consumado. Quando ele disse que estava consumado, a lei se cumpriu. Então ele não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. Então, na nova aliança, vemos que ela é enviada do céu em sua plenitude, com a presença do Espírito Santo sendo aquele que governa todas as coisas. O poder interno de Deus para transformar uma pessoa, que era o problema de Israel, não é? Eles não podiam viver de maneira santa. Eles só tinham a lei, mas eles tinham o poder pelo qual guardaram e não conseguiram. Então a lei não pôde fazer o que a nova aliança pode. Então, eu não queria falar de tudo isso, mas é para ver o que Deus fez depois que essa aliança foi quebrada, e é isso que estamos lendo aqui. A aliança de Israel foi quebrada a um ponto que, milhares de anos depois que a nova aliança foi estabelecida, os gentios têm caminhado há vários milênios que o israelita, o judeu, ele vai voltar e aceitar essa nova aliança e tomar o lugar deles ali no mundo no qual vivemos. Não, como é que é? Eu não entendi. Você está falando de quando aceitarem a Jesus? Quando eles aceitarem a Jesus, vão entrar na aliança que foi estabelecida no dia de Pentecoste há 2000 anos atrás. E essa é a aliança que foi estabelecida para eles. E eles não quiseram. Pelo menos a maioria de Israel não aceitou. Os gentios aceitaram. E faz 2000 anos que eles caminham nisso. Ou já terão caminhado desde que aceitarem o que está por vir. Mas é a aliança deles que Deus prometeu. Nós vemos em Deuteronômio 30, versículo 6, Ezequiel 11, Ezequiel 36, do 25 ao 27, Jeremias 31 e por aí vai. Eles vão guardar a nova aliança. Vão, porque é uma aliança eterna, feita entre Cristo e seu Pai. E quando eles aceitarem a Cristo, estarão dentro. Eles vão até reintroduzir o sistema de sacrifícios. Sim, como você sempre ensinou, é um memorial e não uma exigência. Certo, certo. O nosso tempo acabou. Obrigado por nos assistir hoje. Creio que você recebeu algo do estudo. Eu sei que eu recebi. E até a próxima.